convidar a todos os irmãos, aqueles que puderem, a nos ajoelharmos para falarmos com Deus. Nosso amorável Deus e eterno Pai, neste momento solene e sagrado do teu santo dia de sábado, aqui está, Senhor, parte do teu povo de joelhos prostrados perante a tua santa face, em atitude de reverência e adoração ao teu santo nome, agradecidos, querido Pai, porque tantas bênçãos temos recebido de ti até o presente momento. De maneira toda especial, Senhor, te pedimos a tua companhia conosco através da atuação do Espírito Santo em nosso meio. Querido Pai, que nós possamos ter o nosso coração confortado pela presença do mesmo em nosso meio. Essas bênçãos nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento nós vamos convidar a Vanessa, pode ser agora? Para que ela venha apresentar uma música em adoração a Deus. Quando eu era criança, mamãe me contou uma história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar impuro
coração, foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar livre puro meu coração, foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para me salvar. A cada semana nós recebemos informações dos campos missionários, tendo como objetivo principal nos sensibilizar diante da necessidade enorme que existe da pregação do Evangelho a todo mundo. E a cada sábado, então, nós recebemos informações, histórias, experiências que tratam de nos fazer ver a importância das nossas ofertas, não só de cada sábado, mas também na oferta especial do 13º sábado. Nesse momento, então, nós convidamos a Suzane, que vem à frente para nos falar um pouquinho mais sobre essas necessidades. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. A carta missionária desse sábado tem como título Educando para Salvar. Ela está bem sucinta e ela vai se resumir praticamente a falar sobre um colégio chamado New Gold. Ele é a única instituição adventista educacional da Igreja Adventista na divisão transeuropeia. Ele se localiza em Londres, nos arredores de Londres, na Inglaterra. E ele atende alunos de mais de 40 países e de várias ilhas ali da proximidade. Então, ele é uma instituição multiétnica, diz o diretor da faculdade. Os alunos eles ficam ali por um semestre, um ano, até 5 anos, até concluírem os seus estudos, e eles vão até lá para estudar inglês ou teologia. A maioria é adventista, só que muitos dos alunos que estudam lá nem sabem que existem adventistas. Então, a carta missionária ela vai citar 3 exemplos de jovens que estudam lá e a sua experiência, como elas conheceram o colégio. Uma delas é a Nete, e ela era recém-batizada quando Deus colocou no coração dela o desejo de estudar teologia. Só que ela não tinha condições de pagar os estudos. Então, o líder jovem lá da igreja aconselhou ela a tentar uma bolsa de estudos. Ela tentou, se inscreveu e foi aceita. Ela diz aqui, Deus colocou no meu coração o desejo de estudar a Bíblia. E ela gosta muito porque lá na faculdade eles têm grupos de estudos da Bíblia e eles discutem muito e ela diz que aprende muito. Ela diz não ter certeza do plano de Deus para ela, mas ela sabe que Ele tem o melhor para ela. Outro exemplo é Maria. Ela cresceu na Macedônia. Então, quando ela terminou o ensino médio, ela se mudou para a Inglaterra para estudar inglês no New Bold College. E daí ela começou a trabalhar em uma casa, para ajudar a pagar os seus estudos. E ela trabalhava como babá. Só que essa família tratava ela muito mal. Então ela estava se sentindo bem abandonada, assim, até que ela conheceu uma garota da Macedônia também, que estava morando lá, e essa garota a convidou para ir para a igreja. Ela ficou entusiasmada com a ideia de fazer novas amizades e treinar o inglês dela.
Então ela foi para o culto. E ela ficou meio assustada porque era tudo muito diferente, ela não sabia como agir. Mas ela gostou. Depois do culto, uma família da Macedônia também convidou ela para almoçar. E naquele almoço eles deram um livro para ela, Caminho a Cristo. E naquela noite ela leu o livro inteiro. Então ela orou para Deus, para Ele mostrar para ela um outro trabalho. Porque aquela família ali, ela estava muito tratando ela mal, né? Então, 2 dias depois, Deus respondeu a oração dela. E essa família que convidou ela para almoçar, convidou ela para morar com eles. E aí ela foi morar com eles. E 1 ano depois ela foi batizada. Só que o visto dela para a Inglaterra expirou e ela teve que voltar para a Macedônia. E aí, e com a nova fé, né? Só que a família dela começou a pressionar ela para abandonar a fé. Então ela orou de novo para Deus, para Ele mostrar o caminho para ela. Então Ele mostrou que ela deveria voltar para a Inglaterra e voltar para o Newbold College. E aí ela voltou e começou a estudar teologia. Então ela diz: Deus me deu tudo que me prometeu. Eu sei que Ele vai me conduzir pelo resto da minha vida. E como último exemplo aqui é Lynn, que ela é adventista, os pais dela são obreiros da igreja, né? Em Madagascar eles eram. Então ela foi para o Newbold College para estudar inglês, para praticar o inglês dela, para ser uma melhor tradutora. Só que Deus tinha outros planos para ela, e depois que ela se formou, ela não foi embora, ela continuou lá no colégio. Até conheceu uma jovem da Croácia. E essa moça, ela não era cristã, e ela comentou com o Lynn que ela observava que tinha muitos cristãos e que todo mundo orava, e que ela nunca tinha orado, ela não sabia como funcionava. Então ela pediu para Lynn para ensinar ela a orar. Aí Lynn falou: olha, simplesmente fale com Deus como se Ele fosse o seu melhor amigo. Ele sabe tudo da sua vida, todos os seus sentimentos, tudo que se passa no coração. Simplesmente se abra com Ele como se Ele estivesse ali do seu lado. Então a amiga ali da Croácia fez, e sim, ela cita que depois da oração o rosto dela estava iluminado. E ela se sentiu tão bem que depois daquilo ali ela nunca perdeu mais nenhum culto. Ali do campus, né? Então, Lynn pede para que nós oremos por essa moça, para que a fé continue sendo plantada no coração dela e ela se converta. E, resumindo assim, esses 3 exemplos mostram para a gente como o Newbold College tem convertido pessoas e formado líderes para a nossa igreja e para a divisão ali transeuropeia, né? Por isso que as ofertas do 13º sábado vão para lá, porque apesar deles fazerem todo esse papel, eles enfrentam muitos desafios. Eles precisam investir na segurança das salas de aula, na qualidade dos dormitórios. Então, essas ofertas vão para a reforma do saguão do dormitório do residencial feminino. Seria isso. Convidamos os diáconos para que possam. Querido Deus, Tu sabes o que vai no coração de cada um de nós, mas, Senhor, impressiona-nos nesse momento para que possamos ofertar de tal forma de coração, para ajudar nas nossas necessidades aqueles que estão longe de nós, dos quais nós não podemos estar perto, para que possamos, através das nossas ofertas, contribuir para a pregação do Evangelho em todo o mundo. Deus possa abençoar as ofertas e os ofertantes neste momento. Em nome de Jesus. Amém.
Neste momento nós iremos entrar nos minutos mais importantes da nossa escola sabatina. Essa semana nós estudamos algo realmente importante, mas que de certa forma nos cria um certo desconforto. Expiação, oferta da purificação. E a lição coloca então colocou durante toda a semana, a necessidade de o pecador avaliar o tamanho do seu pecado. Quando ele impunha as mãos sobre o animal, sacrificava o animal, para que assim os seus pecados pudessem ser transferidos para aquele animal e ele pudesse ser livrado da sua culpa. Nesses momentos seguintes, então, nós vamos nos reunir em classes com os professores, para que possamos, neste momento, aprendermos um pouquinho mais, não só do sacrifício no santuário terrestre, mas no grande sacrifício que Deus executou por nós na cruz. Nós vamos até as 10 horas e 30 minutos com a nossa lição, temos bastante tempo, que os professores possam aproveitar bem o tempo e que nós possamos ser abençoados por Deus nesse momento. Amém. Deus esteja com cada um de vocês. Hoje realmente começou um dia abençoado, viu? Eu, antes de dar aula, tive a oportunidade de ter 5 tucanos na árvore da minha casa. 5. Parecia uma reunião do PSDB, viu? Mas 5. Eu corri, tirei uma foto lá, não ficou aquela coisa toda, mas eu tenho a prova. 5 tucanos. Uma foto, inclusive, de um voando. E eu pensei, puxa, apesar de milênios de pecado, nós ainda podemos ver a maravilha do poder de Deus. E eu agradeço aqui ao professor Getro e ao Oficina Vocalis. Isso aqui não é nenhuma homenagem a eles, embora eles mereçam. Mas mereçam uma homenagem melhor do que eu vir com o uniforme deles, viu? Mas quando eles iam cantar, eu quase perguntei para ele, vocês vão cantar alguma coisa em latim? E acabei não perguntando, mas coincidentemente ou providencialmente, foi essa bela canção que eu cantei quando eu era juvenil. Evidentemente não na igreja adventista. E essa letra é muito bonita, ela falando sobre como Deus enche toda a terra. E em latim fica muito bonito, e fala que o Senhor é o Senhor poderoso dos exércitos, a terra está cheia dele, os céus é o Senhor. E parece que o Arautos do Rei gravou até uma versão dela, um Arautos do Rei mais antigo aí. Muito bonito mesmo. Pessoal, hoje nós vamos estudar um pouquinho aqui sobre a doutrina de Cristo. Eu cumprimento a todos que estão assistindo de casa, você que está através da internet, ligado no culto aqui da Igreja do NASP, que o poder de Deus esteja com você, onde quer que você esteja neste momento, que você possa sentir realmente a presença do Espírito Santo em sua vida. Nós estamos aqui, mas espiritualmente estamos juntos com você, e que esta mensagem possa atingir o seu coração. Amém? A doutrina de Cristo. O que eu poderia dizer sobre ela? Irmãos, muita coisa poderia ser dita, eu tenho menos de 30 minutos para resumir para vocês uma doutrina que daria um semestre inteiro de estudo no teológico. Eu poderia falar muita coisa sobre Jesus, mas eu vou introduzir dizendo para vocês o seguinte: a grande dinâmica do nome de Cristo está na própria importância e centralidade que ele ocupa para a fé dos cristãos. Em outras palavras, eu posso falar de budismo sem Buda. Eu posso falar de Mormon sem Joseph Smith. Eu posso até falar de islamismo sem Maomé. Eu posso falar de filosofia sem Platão. Mas não posso falar de cristianismo sem Jesus de Nazaré. Eu sou formado em filosofia. E se hoje eu descobrisse que Platão não existiu, que Sócrates não morreu tomando cicuta, não ia mudar nada meu diploma de filósofo. Não ia mudar absolutamente nada. Mas se eu descobrisse que Jesus não existiu ou não morreu na cruz, mudou tudo. Na verdade, existe um teólogo francês chamado René Latourelle, que ele fala que a grande originalidade da pregação cristã está justamente na radicalidade dos seus ensinos. Porque Jesus foi muito radical, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus foi o único homem que em sã consciência arvorou: eu sou Deus. Não tem como você ficar meio termo com Jesus. Eu posso admirar parte de Sócrates e discordar de parte do que ele falou,
Mas Jesus não tem como eu concordar com parte dele e discordar de parte. Ou Jesus era um santo ou era um louco. Ou ele era realmente o que ele afirmou ser, ou foi a pior fraude de todos os tempos. E eu confesso para vocês no início desse sermão uma coisa da teologia. Quando eu comecei a faculdade de teologia e li tantos livros, eu aprendi na teologia que Deus é onisciente. Eu nunca entendi isso. Como é que alguém pode saber tudo? Deus pensa, Deus raciocina. Você acha que Deus raciocina? Deus não raciocina, Deus sabe. Ele nem raciocina. Será que existe um espaço que caiba a Deus? Onde ele começa? Onde ele termina? Como é que é o sentimento de Deus? Eu não entendi. Disseram que Deus era onipotente. Continuei sem entender. Disseram que Deus é eterno. Continuei sem entender. Disseram que Deus é uma trindade. Continuei sem entender. Aí disseram que Deus se fez carne e habitou entre nós. Aí eu comecei a entender. Esta é a doutrina de Cristo. Eu quero mostrar para vocês um próximo slide aqui. Essa cena ilustra uma parábola muito antiga, contada por muita gente, especialmente por ateus. É a parábola dos cegos e o elefante. Alguns dizem que eram 5 cegos, outros falam que eram 3. E os cegos estavam apalpando um elefante e tentando descrever como era o elefante. Só que cada um pegava uma parte diferente do elefante. Um pegava a tromba e pensava, esse animal aqui é uma gigantesca cobra. O outro pegava as patas do elefante e abraçava e falava, não, esse animal aqui é uma poderosa coluna. O outro pegava na barriga do elefante e falava, não, esse animal é um teto muito poderoso, um firmamento tremendo. O outro pegava na cauda do elefante e falava, não, é uma cobra, mas não tão forte assim. Cada um dava uma descrição. Nenhum deles estava certo. E aqueles que contam essa parábola diz que assim os homens tentam falar quem é Deus. Cada religião fica falando, Deus é assim, Deus é assado, Deus é daquele outro jeito, mas ninguém está dizendo como ele é realmente. Será que o cristianismo também é uma visão cega? Pelo que eu aprendo na Bíblia, não. A Bíblia diz que Deus tem um rosto. A Bíblia me diz como Deus é. Quer saber como é o Deus que eu acredito? Jesus. Se você entender Jesus, você entenderá Deus. O grande problema, principalmente num contexto de crítica ao trinitarianismo, crítica à doutrina da Trindade, é que convenhamos, e aqui eu começo a problemática desse sermão, Jesus parece ao mesmo tempo tão grande e tão pequeno. Preste atenção, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Que os anjos de Deus lhe adorem. Só pode ser alguém como Deus. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Eu ando sobre as águas. Eu tenho o poder de curar os doentes e perdoar pecados. E ao mesmo tempo ele fala, o Pai me enviou. O Pai é maior do que eu. Sem o Pai não posso fazer nada. Vamos dar um milagre. Vamos voltar o microfone e abrir, viu? Jesus parece ao mesmo tempo tão grande e tão pequeno. Vamos ver se ele voltar o PowerPoint e o microfone. Bom, já estava ouvindo vozes. Repetindo, Jesus parece ao mesmo tempo tão grande e tão pequeno. Ele parece em pé de igualdade com o Pai e parece inferior ao Pai. A Bíblia tem versículos que apontam para os dois lados. Afinal de contas, Jesus é Deus ou alguém inferior a Deus? Muito bem. Não sei se o PowerPoint já está no ponto ali ou precisa de um tempinho. Mas ele precisa reiniciar, né? Não tem problema. Enquanto ele reinicia o computador, abram a Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. A primeira verdade que eu aprendo sobre Jesus na Bíblia é que ela diz que ele era Deus. Jesus era Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. A Bíblia diz que ele era Deus. Não há dificuldade disso, não há mistério. Jesus Cristo era Deus, em plenitude, em pé de igualdade com o Pai. Não temos a menor dúvida sobre isso.
Aliás, a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. No verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. O único do Pai. E o verso 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Existe uma parábola contada por Philip Yancey que eu gostaria de descrevê-la para vocês. Ela imagina um aquário. Pense um pouco no aquário. Philip Yancey imagina um homem que tem um aquário enorme, e ele cuida daquele aquário, e esse aquário é de água salgada. Você sabe que peixes de água do mar, eles são mais delicados, você tem que ter o pH da água muito bem estabelecido, o nível da água, a salinidade, tudo muito bem definido. Mas Philip Yancey contava que o dono daquele aquário era frustrado, porque todas as vezes que ele chegava perto do aquário para cuidar dos peixes, os peixes fugiam. Ele ia trocar a água, era um desespero, os peixes fugiam. E ele falava do lado de cá, peixes, eu amo vocês, calma, não tenho medo. Mas os peixes fugiam. E aquele homem se viu numa problemática. Como eu posso dizer para os meus peixes o quanto eu os amo? Não tem como. Eles têm medo de mim. Só há uma maneira. Se eu me tornar um peixe. E se eu me tornar um peixe, eu vou estar no meio deles. Eles não vão mais fugir de mim, mas podem também me rejeitar. Isso que a Bíblia fala que aconteceu com Cristo. Ele era um com Deus, em plenitude de Deus, mas ele se fez carne e fez um de nós. Muito bem, deixe-me perguntar só se tem chance de voltar ainda. Então, isso, muito obrigado. O grande problema, antes de falar da revelação, é que nós precisamos de um Deus contraditório. Vocês já notaram isso? Eu vou explicar o que eu quero dizer. Isso aqui vale para quem não é religioso e está me assistindo nessa noite. Você precisa de um Deus contraditório, mesmo você que é ateu. O ateu crê que Deus não existe, mas no coração dele ele gostaria que Deus existisse. Eu não conheço nenhum ateu em sã consciência que não gostaria que a vida eterna fosse uma realidade. Quem quer morrer? Quem não deseja uma felicidade eterna? O ateu, ele não acredita que Deus existe, mas entre não acreditar e não querer, existe uma diferença. Ele gostaria que Deus existisse. Mas nós precisamos de um Deus que seja contraditório. Que tipo de Deus eu gostaria que existisse? Você gostaria de um Deus que tem pontos vulneráveis? O que você acha? Você acha que um Deus fraco pode te dar garantia que o mal não se levantará 2 vezes no universo? Quero a resposta. O que vocês acham? Mas vamos supor que Deus é 98% potente, mas tem 2% de capacidade de ser destruído. Esse Deus é o suficiente para lhe dar a garantia eterna? O Deus que você quer não pode ter ponto vulnerável. Ele nunca pode duelar com sua vontade. Esse Deus nunca pode sofrer, nunca pode chorar, nunca pode sentir, nunca pode precisar de nada. É esse o Deus que vocês precisam ou não? Sim ou não? Mas por outro lado, você não precisa de um Deus fraco? Como é que você pode ousar fazer uma oração para um Deus que não muda? Como é que você ousa pedir para ele destruir, para ele evitar destruir alguém que ele já decidiu destruir, se ele não muda? Se Deus é tudo isso, como é que eu oro? Para que orar? Ele já sabe tudo? Você já tentou ser consolado por alguém que nunca sofreu? Já tentou? É uma piada, não é? Alguém que nunca... Quem é a melhor pessoa para consolar você quando você está sofrendo? Alguém que passou por algo semelhante. Você perdeu um ente querido, chega o outro que perdeu, não sei o que você está passando. Ele põe a mão no seu ombro e não precisa falar nada. Se eu for uma mãe que o filho morreu num acidente de carro, chega uma outra mãe que perdeu um filho de acidente de carro e coloca a mão no ombro daquela ali, não precisa falar mais nada. Agora, alguém que nunca sofreu. Você já pensou alguém como o filho do Ike Batista, tentando confortar um mendigo porque não tem pão para comer? Eu pergunto a vocês, como um Deus todo-poderoso poderia confortar você? Como é que você pode orar e mudar a mente de um Deus que não muda? Você não precisa de um Deus também frágil?
Você não precisa, às vezes, de um Deus que fala assim, filho, eu também estou com medo, mas vamos juntos? Você não precisa de um Deus que você pode dialogar com ele e convencê-lo a mudar de atitude? Precisa ou não precisa? Você não precisa de um Deus humano? Mas estranho, porque eu preciso de um Deus contraditório. Um Deus que ao mesmo tempo não sofra nada e ao mesmo tempo que sofra, que entenda. Eu preciso de um Deus que esteja acima de qualquer sentimento. E ao mesmo tempo um Deus que se emocione ao ouvir uma música dessa. Mas como é que Deus pode se emocionar com uma música dessa, professor Jetro? Ele é todo poderoso. Mas eu preciso que ele se emocione. Senão para que a gente está cantando para ele? Próximo slide, por favor. Jesus Cristo é o tema central das Escrituras. Já li Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, já contei a história do aquário. E vamos ver no livro de Atos, capítulo 3, verso 20, como a Bíblia diz que Jesus realmente é esse Deus que supre a necessidade que nós temos de uma divindade ao mesmo tempo eterna e temporal. Atos, capítulo 3, verso 20. Atos, capítulo 3, verso 20. É isso mesmo? Estou lendo certo? O 3. Verso 20 e 21. A fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, foi a pregação de Pedro, e envie ele o Cristo, que já foi vos designado Jesus, o qual é necessário que do céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Pedro deixou bem claro, olha, quer entender o Antigo Testamento? Tudo aquilo anunciava a respeito do Messias, e esse Messias é Jesus. É isso que Pedro está falando. Vamos comparar com Atos capítulo 10, verso 43. Vamos ler vários textos aqui. Atos capítulo 10, verso 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Estas passagens da Bíblia me mostram que o centro do Antigo Testamento era a pessoa do Messias, no caso, a pessoa de Jesus. Vamos ler mais um texto? Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Esse a gente pode até citar de cor. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Conhecidíssimo esse texto. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Comparado a esse texto, eu posso citar aquele de Lucas que está lá, onde Jesus encontrou com 2 discípulos no caminho de Emaús, e diz o Evangelho de Lucas que ele decorreu com eles a respeito de tudo o que no Antigo Testamento estava escrito sobre o Messias. Ou seja, esses versos da Bíblia me mostram que o centro do Antigo Testamento era Cristo. Mais um texto para confirmar isto, 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Porque decidi, diz Paulo, nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Primeira coisa que nós aprendemos da doutrina de Cristo. O centro da Bíblia, o centro do Antigo Testamento era Jesus. Agora tem uma coisa curiosa. Pode passar o próximo? Jesus existia antes de vir ao mundo? Eu sei que algumas perguntas que eu estou falando aqui podem ser óbvias, mas é importante a gente estudar isso na igreja, viu? Hoje aqui eu não estou preocupado em apresentar um sermão, mas um estudo da Bíblia. Jesus Cristo existia antes de vir ao mundo? Ele existia. Eu posso perceber se antes do nascimento ele já existia? Ele trocou lá a fonte para facilitar. Obrigado. Miqueias, capítulo 9, verso 2. 5:2, obrigado. Vocês já estão notando que a idade chegou, né? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Olha o que diz aqui uma profecia sobre Cristo. E tu, Belém Eufrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então eu já aprendo pela Bíblia que Jesus existia desde os tempos antigos. Se você abrir a Bíblia também em Isaías, vai perceber que Isaías também chama Jesus de Pai da eternidade. Então esses textos me ensinam já duas coisas. Primeiro,
que ele era Deus e que ele existia antes de nascer. Mais um texto, Hebreus capítulo 1, versos 5 e 6. Hebreus capítulo 1, versos 5 e 6. Pois a qual dos anjos jamais disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Eu lhe serei pai e ele será meu filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, e todos os anjos de Deus o adorem. Então Jesus, quando nasceu no mundo, Jesus não nasceu como nós nascemos, ele foi introduzido no mundo, Jesus foi enviado. Se ele foi enviado ao mundo, é que Jesus existia antes de nascer, desde a eternidade. Primeira coisa que eu aprendo então, recapitulando. Jesus é Deus, Jesus já existia antes de nascer. Vamos ver mais alguns textos que falam que ele era Deus. Próximo slide. Antes de mostrar, eu esqueci de mencionar isso aí. Estão vendo essa folha de papel toda amassada? Mostra mais uma foto. Estes são importantes manuscritos do judaísmo, datados de 100 a.C. É o chamado Salmo de Ação de Graças, foram encontrados lá no Mar Morto. Por que eu trouxe esse texto para vocês? Porque alguns podem falar assim, tá, mas você está falando que Jesus era Deus, que Jesus era um... Os judeus não acreditam nisso. Será que não? Naquele tempo em que Jesus veio ao mundo, os próprios judeus já esperavam um Messias que seria ao mesmo tempo grande e pequeno, infinito e finito, histórico e temporal, e eterno. Deus e homem. Esse manuscrito que está todo rasgado aí, ele traz um salmo que diz assim, próximo slide. Quem tem sido desprezado como eu? E quem, se não eu, deixa-me ler aqui para ficar mais fácil. Quem tem sido desprezado como eu? E quem tem sido rejeitado pelos homens como eu? E quem se compara a mim em tolerar e suportar o mal? Quem é como eu entre os anjos? Eu habito com o santo. Eu sou o amado do rei, a companhia dos santos. Quem foi considerado desprezível como eu? E, no entanto, quem é igual a mim em sua glória? O que esse antigo texto do judaísmo está falando? Que o Messias é ao mesmo tempo alguém o quê? Incomparável em glória e incomparável em quê? Em sofrimento, em desprezo. Você já pensou como é que alguém pode ser ao mesmo tempo o mais desprezado e o mais glorificado? Esta era uma dúvida dos judeus daquele tempo. Tanto é que no Talmud eles perguntavam, como é que o Messias vai vir? Em glória e majestade, como anunciou Daniel, ou montado humildemente num jumentinho, como anunciou Zacarias? O Messias parece ao mesmo tempo alguém grandioso e desprezado, divino e humano. O Messias era contraditório. Olha aquele texto de Êxodo, capítulo 15, verso 11. Êxodo 15, verso 11. Olha o que diz aqui. Êxodo, capítulo 15, verso 11. Eu que coloquei aquele texto ali. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Aqui no original está a palavra Elim, entre os deuses. Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos e que opera as maravilhas? Engraçado, ver falar, Senhor, quem como tu? Quem é como tu entre os deuses? Ali no texto é, quem é como o Messias? O Messias é divino. Só que ele complementa. Ao mesmo tempo que ele é assim, ele é desprezado. Isaías 53. Ele foi traspassado e humilhado e desprezado. Próximo slide. Jesus então se fez homem. Sim. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, nós já lemos, e o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deixa eu contar isso aqui para vocês. Presta atenção em mim. Vocês se lembram que no Antigo Testamento, o povo de Israel estava no deserto, não é isso? Aonde Deus falou a primeira vez para o povo, vocês se lembram? Primeiro ele falou para Moisés, na fornalha ardente. Depois com o povo mesmo, que o povo viu a manifestação da voz de Deus, foi aonde? Pois é, e o local? Monte Sinai. Você consegue imaginar a cena de Deus falando? Eu sou o Senhor teu Deus. Imagina o povo lá embaixo morrendo de medo. Alguém imagina que Deus olhou o povo lá do alto do monte e o povo estava acampado em várias barracas. Aí Deus chamou Moisés e falou assim, Moisés, sim Senhor, eu não quero ficar aqui no monte.
Senhor, mas o Senhor é glorioso, mas eu estou muito longe do meu povo. Moisés, faz um favor para mim. Faz uma barraca para mim. E eu vou morar lá no meio deles. Aí a Bíblia fala assim, e me farão um santuário. Para quê mesmo? Para que eu possa habitar no meio deles. Aí Moisés fez o tabernáculo, que era uma barraca, e Deus saiu do monte e começou a habitar aonde? No meio do povo. Olha que lindo, é como se Deus falasse assim, gente, arruma a barraca, os bravadores amanhã, não é? Arruma a barraca para mim, vou ficar no meio de vocês. O tempo passou, e no Novo Testamento a mesma coisa repete. Diz assim, e o verbo se fez carne, e o que mesmo? Habitou no meio de nós. Esse verbo no grego é, ele fez uma barraca no meio de nós, um santuário. Por isso que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E qual que era agora a barraca que ele usou? O próprio corpo. Agora, como é que Jesus se fez carne e habitou no meio de nós? O que vocês acham? Será que Jesus era uma criança superdotada? Gálatas capítulo 4, verso 4. Aliás, primeiro vamos ler Hebreus 10, verso 5. Hebreus capítulo 10, verso 5. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes completem, corpo me formaste. Então Jesus recebeu um corpo. Gálatas 4, verso 4, complementa isso. Gálatas, capítulo 4, verso 4. Pois vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E Mateus 1,18 diz também que ele nasceu da Virgem Maria. Pergunto a vocês, quando Jesus se tornou homem, como vocês acham que ele se tornou homem? 80%? 50%? 100% homem? Será que Jesus nasceu sabendo que ele era Deus? Quantos tiveram prova essa semana? Difícil? Quantos a prova foi difícil? Deixa eu saber, quantos a prova foi difícil? Ótimo. Se Jesus fizesse a prova que você fez, ele poderia não tirar 10? Ele poderia errar uma questão de matemática ou grego? O que vocês acham? Jesus poderia errar ou não? Será que Jesus também podia ter dor de cabeça? Será que se Jesus cantasse, ele podia semitonar? Será que Jesus passaria para ser cantor da oficina Vocalis? Será que Jesus ganharia 10 no doutorado? Será que Jesus tiraria 10 em tudo? Será que tudo que Jesus fazia, ele ia ser nota 10? Será que se ele fosse lutar jiu-jitsu, ele seria o melhor? Se ele fosse jogar bola, seria o melhor? Se ele fosse escrever um livro, ele seria o best-seller? Será que seria assim? Os pedagogos dizem que há inteligências múltiplas, não é isso? Não são as inteligências múltiplas? Alguém que é muito bom, às vezes, para falar, não é tão bom para matemática. Às vezes, uma pessoa que é ótima para fazer conta de matemática, não é tão bom para pintar um quadro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O tempo está um pouquinho avançado. Se a gente levar até 9h15, 9h20, tudo bem para o auditório? É porque esse assunto é muito importante. Se eu cortar aqui, fica pela metade. E o principal está por vir. Tudo bem? 9h15, 9h20. Há visitas aqui. Eu tenho medo daqueles pregadores que chegam assim. Eu acho que eu já contei isso uma vez, né? Imagina, não sei se tem alguém visitando a igreja pela primeira vez. Mas aí vem aquele... Tem alguém aqui primeira vez que está visitando a igreja adventista? Não. Tem aqui, já veio aqui, ó. Imagine se vocês vêm aqui e o pregador começa assim, 120 razões porque sou um cristão. E quando o relógio dá 10h40, ele está na razão número 5, quer dizer... Então dê-me pelo menos até 9h20 aí. Eu estava fazendo perguntas para vocês. Nas inteligências múltiplas, será que Jesus seria 100% em tudo? Ou será que Jesus teria dificuldade em alguma coisa? Talvez Jesus seria um excelente cantor, mas teria dificuldade talvez para dirigir um carro. De repente ele tiraria 10 comigo em grego, mas talvez não tiraria 10 em homilética. De repente ele conseguiria dirigir muito bem
mas não seria muito bom nos esportes. Nós, às vezes, temos uma ideia de Jesus, de algo que ele não foi. Um Jesus que tudo o que ele fazia, Jesus veio como ser humano. Ele enfrentou o pecado como nós enfrentamos. Embora Jesus tivesse uma mente limpa, ele veio como Adão antes de cair em pecado, em termos mentais e espirituais. Contudo, em termos físicos, Jesus tinha um corpo de um judeu daquela época. Jesus podia ter febre, Jesus podia ter fome, Jesus podia ter sede. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele podia contrair o vírus ômega 1. Ômega 1 não, H. Que bom. Eu ia falar que foi só uma maneira de testar se vocês estavam prestando atenção, mas ia ser mentira. Vamos ver isso na Bíblia para não ficar só no achismo? Próximo slide. Vamos ver aqui. Por exemplo, até que ponto ele foi humano? Olha o que diz Lucas, capítulo 2, verso 40. Lucas, capítulo 2, verso 40. Lucas 2, 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Crescia, em outras palavras, Jesus passou por todas as fases. Jesus talvez teve espinha, Jesus teve dente de leite, o dente de leite de Jesus caiu, Jesus cresceu, teve as fases normais de um adolescente. Tudo que um ser humano normal tem, Jesus teve. É a Bíblia que diz, ele crescia. Jesus nasceu grande. Interessante, como é que um Deus perfeito pode crescer? Estão percebendo a contradição? Crescia em sabedoria. Como é que Jesus pode aprofundar no conhecimento se ele é onisciente? Mas ele aprendeu. Ele aprendeu. Ele teve que aprender que ele era o Filho de Deus. Querem outro texto? Vamos ver mais um de exemplo ali. Mateus capítulo 8, verso 24. Mateus capítulo 8, verso 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Então, Jesus podia dormir. Jesus podia cochilar. Jesus se cansava? Claro que se cansava. Todos esses versos que estão ali mostram isso. Jesus podia ter medo. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele teve medo. Quando Jesus ressuscitou, ele falou assim, vocês têm alguma coisa que comer? Ele teve sede. Na cruz ele falou, tenho sede. Para a mulher samaritana, ele falou, dá-me um pouco d'água. Ele não conseguiu nem carregar a cruz todo o trajeto até o Calvário. Apesar de ser todo-poderoso, ele assumiu a natureza humana. Assumiu mesmo. Por quê? Satanás havia acusado Deus no universo de dar leis acima daquilo que a humanidade podia cumprir. Quando ele fala humanidade, ele estava se referindo a Adão e Eva. Adão caiu por culpa de Deus. Jesus veio então como Adão para provar que ele poderia ser fiel a Deus, que Deus não era injusto. Se Jesus lutasse com o diabo usando os poderes de Deus, aqui que vem a máxima, preste atenção nisso. Nunca mais esqueça o que eu vou dizer. Se Jesus lutasse contra o mal usando os poderes de Deus, nem teria luta. Vocês estão rindo, mas é verdade. Teria luta. Uma pulga consegue lutar com um elefante? Se Jesus lutasse contra o mal usando os poderes de Deus, nem teria grande conflito. Mas se a Bíblia me fala, pelejou o dragão e seus anjos, e Miguel e seus anjos, então houve peleja. Se houve peleja, é porque Jesus não pelejou com todo o poder de Deus. Senão nem teria luta. Como é que o finito vai lutar contra o infinito? Ele lutou contra o diabo não com o poder de Deus, ele lutou com o caráter de Deus. Existe uma diferença. Por isso que ele enfrentou o diabo como cada um de nós podemos enfrentar. Ele teve medo, ele suou sangue, ele teve medo, ele teve fome, ele teve sede, ele foi tentado pelo mal várias vezes, mas ele não teve pecado, isso é importante ser dito. 2 Coríntios capítulo 5 ou 9, ajude-me. 5, verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós,
Eu vou explicar essa segunda parte daqui a pouquinho, viu? Só quero ficar com a primeira. Aquele que não conheceu pecado. Em tudo ele foi semelhante a nós, menos em pecado. Jesus cometeu erros de que natureza? Talvez ao bater um prego numa tábua, ele errou o prego e pode ter martelado o dedão. Jesus pode, no escuro, ter tropeçado numa pedra. Jesus pode ter se confundido. Esse tipo de erro Jesus cometeu porque era da natureza humana. Mas Jesus não teve erros morais, erros pecaminosos. Ele em nenhum instante foi pecador. Em nenhum instante. Agora, próximo slide. Ele era Deus? Já falamos sobre isso. Próximo. Onde começa a obra de Cristo e aonde... qual é a obra de Cristo e onde ela começa? Eu quero ensinar uma palavrinha-chave para você aqui. Uma palavra grega. A palavra kenosis. Kenosis. Sabe o que é kenosis em grego? Esvaziamento. Tornar-se nulo. Imagine um saco cheio de farinha ou areia que você começa a... Imagina a cena? Isso se chama em grego kenosis, esvaziamento. Foi essa palavra que Paulo usou para explicar a obra de Cristo. Abra a Bíblia comigo em Filipenses. Esse vai ser o meu texto-chave dessa noite. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou. Imagina um saco de farinha. Paulo usa essa figura de linguagem para dizer que Cristo se esvaziou da sua divindade. Assumindo a forma de servo. Tornou-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Sim, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Próximo slide. Qual é a sua obra então? Quando é que começa esse esvaziamento de Deus? Muitas vezes alguns teólogos pensam que o esvaziamento de Jesus começou quando ele se encarnou. Ali ele se esvaziou mesmo e se tornou um de nós. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, que também é compartilhada por outros teólogos, é claro. Provérbios capítulo 8, especialmente o verso 22, tem um texto que muitos antitrinitarianos pegam contra Cristo. Aqui fala de Cristo como sendo a sabedoria de Deus. E Provérbios 8, 22 fala assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes das obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida. Está falando de Cristo. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas d'água, antes dos montes serem firmados, antes de haver os outeiros, eu nasci. Na verdade, esse eu nasci aqui, eu fui gerado, não significa que a sabedoria nasceu num tempo. Não. O que significa que eu não vou ter tempo para explicar tudo para vocês, é que a sabedoria de Deus assumiu uma função a partir de um determinado ponto da eternidade. Mas olha o verso 30. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Ou seja, Deus falava, a sabedoria obedecia. Tem um autor da Andrews, chamado Dr. Richard Davidson. Ele coloca uma posição que é a que eu concordo. Ele acredita que a kenosis de Cristo, aquele esvaziamento, com base nesse texto aqui de Provérbios, começou, sabe quando? Não na encarnação, na criação. Por quê, pastor? Eu entendi que Jesus só precisou esvaziar por causa do nosso pecado. Não. Qual é o tamanho de Deus? 20 metros? 90 metros? Quem no universo, por mais perfeito que seja, pode conhecer a Deus em plenitude? Quem? Só o próprio Deus. Eu pergunto a vocês, como é que um Deus assim pode ser conhecido? Dr. Richard Davidson dá uma sugestão que para mim ela é plausível, vou mostrar para vocês na Bíblia. Só tem um jeito de Deus se revelar, sabem qual é? Se ele se esconder. Que a glória dele é tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, que o único jeito que Deus tem de ser conhecido
é se ele esconder um pouco da glória dele. Cristo foi a pessoa da divindade que assumiu voluntariamente aquela limitação para tornar Deus mais compreensível. Quando eu digo Deus, eu digo a divindade. Por isso que Jesus parecia tão pequeno. Por isso que o Pai falava e ele obedecia. Ele assumiu, num tempo, a posição de arquiteto. Há evidências bíblicas disso? Claro. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, já lemos. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e ela era Deus. Lógico, uma palavra mediadora. Outro exemplo, Gênesis capítulo 19, verso 13, fala de Cristo como o anjo do Senhor. Quando Abraão vai sacrificar o Isaque, olha, Jesus não tinha encarnado ainda, hein? Jesus não tinha encarnado ainda. Quando Abraão vai sacrificar Isaque, quem aparece e segura a mão de Abraão? E a Bíblia chama de quê? Anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor, quando pega a mão de Abraão, fala o quê? Abraão, para, porque agora eu sei que você não me negou o seu filho. Mas ele havia prometido dar o filho para o anjo ou para Deus? Para Deus. Então aquele anjo era um anjo qualquer? Era Deus em forma angélica. Quando Jacó lutou até a madrugada com um estranho que deslocou a perna de Jacó, Jacó lutou com um anjo. Mas a Bíblia fala que Jacó mudou o seu nome para Israel. Ish, homem. Ra, luta. El, Deus. O homem que lutou contra Deus. Mas Jacó lutou contra Deus ou contra um anjo? O que vocês acham? Deus em forma angelical. Deus em forma angelical. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento já como um anjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Daniel o chama de o príncipe do exército do Senhor. Ele era Miguel. Por isso, irmãos, que Lúcifer, na briga dele, ele não cobiçou a posição do pai. Lúcifer cobiçou a posição de quem? Do filho. Porque Lúcifer não entendia. Peraí, o pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. Por que eu tenho que adorá-lo? Por que ele é chamado para criar e eu não? Até que o pai senta o filho no trono e explica para todos, olha, embora em forma angélica, esse aí não é um anjo qualquer. Este aí é Deus já em forma angélica. E querem uma prova que Jesus é Miguel? Quando Jesus voltar, Mateus fala o seguinte, que nós vamos ouvir a voz de Cristo e os mortos vão ressuscitar. Paulo fala assim, ao ouvir a voz do arcanjo. E interessante que Miguel significa ninguém é como Deus. Cristo já assumiu lá atrás a forma de um anjo para tornar mais fácil a comunicação entre a divindade e as criaturas. Como é que Deus podia ir com os anjos em algum lugar se ele estava em toda parte? O que Deus tinha para conversar com um anjo se ele já sabe tudo? Já parou para pensar nisso? Como é que você tem relação, uma criatura finita com um ser infinito? Só tem um jeito, se esse ser infinito diminuir um pouco da glória dele. Agora tem um detalhe, próximo slide, por favor. Veio o pecado, vocês sabem disso. E o pecado causou a separação entre nós e Deus. Por causa do tempo eu não vou ler todos os versos, mas você já sabe. Jesus, para morrer pelos nossos pecados, ele teve que enfrentar que tipo de morte? Eu não ouvi a resposta. Morte de cruz? Ah, então, Roma crucificou mais de 10 mil pessoas. Então todos eles também nos salvaram? O que a Bíblia quer dizer quando fala que Cristo enfrentou a morte de cruz? Que morte Jesus teve que enfrentar? Vou falar com vocês qual. Não vou ler os textos por causa do tempo. Morte eterna. Vou repetir. Eu não estou lendo os textos por causa do tempo. Jesus, para nos salvar, teve que enfrentar a morte eterna. Vou contar uma história rápida para você. Um rei uma vez deu uma lei em seu reino. Qualquer que fosse apanhado roubando teria os olhos arrancados. Ninguém roubava. Não havia cadeados nem tranca. Ninguém queria ter os olhos arrancados. Até que um dia chegaram e disseram, majestade, um jovem foi apanhado roubando. E a lei diz que ele tem que ter os olhos arrancados. O que o senhor diz? Cumpra a lei. Mas o jovem é o príncipe. O que você acha que o rei fez? Se como o rei ele mudasse a lei, que diriam? Ah, para beneficiar o filho dele, ele muda a lei. Se como o rei ele mandasse cumprir a lei, o que diriam? Não teve misericórdia nem do filho, hein?
Sabe o que o rei fez? Como rei não posso voltar a minha palavra atrás. São 2 olhos que a lei quer, 2 olhos a lei terá. Mas eu perdoarei meu filho. Arranquem os meus olhos no lugar dele. Quando Adão e Eva pecou, irmãos, nós ficamos condenados à desgraça eterna, à morte eterna. Cristo então tinha que morrer uma morte eterna. Não podia ser só a morte de cruz. A cruz foi um instrumento onde ele morreu, mas é mais do que aquilo. Roma crucificou milhares de pessoas, mas a morte de Cristo foi morte eterna. Hebreus diz que ele enfrentou a morte por todos os homens. Ele enfrentou o lago de fogo e enxofre. Agora, uma perguntinha. Jesus não é Deus? Como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Será que ele morreu mesmo ou ele fingiu que morreu? Se ele fingiu, então não houve sacrifício. Se ele morreu, como ele é eterno? Alguns advogaram para defender isso, que Jesus perdeu a divindade dele, ou que ele perdeu alguns dos atributos dele. Eu não acredito nisso. Não tem como Deus deixar de ser Deus. Coloca uma coisa na sua cabeça. Jesus não perdeu nenhum dos seus atributos. Deus não tem como deixar de ser Deus. Tá bom, se ele não perdeu nenhum atributo, como é que ele morreu e não fingiu que morreu? É simples. Eu tenho um carro em casa. Vamos supor que, por qualquer razão, você não possa andar de carro, mas você quer conversar comigo. Um dia você me vê subindo as alamedas aqui a pé com um aluno. E você pergunta assim, professor, cadê o seu carro? Eu digo, está lá na minha garagem. Mas você está andando a pé? Claro. Por quê? Porque ele precisa que eu ande a pé. Mas você tem o carro, professor, você é obrigado a vir de carro. Espera aí. Se eu sou obrigado a andar de carro porque eu tenho o carro, quem é dono de quem? O carro que é meu dono. Se eu sou dono do carro, sou obrigado para usá-lo ou não usá-lo. Se o carro está na garagem, eu deixei de possuir um carro? Eu quero ouvir a resposta. Não. Mas eu estou fingindo que estou andando a pé ou de fato eu estou andando a pé? Estou andando a pé. Jesus não perdeu nenhum dom dele, porque ele não tem como deixar de ser Deus. Mas para que você fosse salvo, ele teve que morrer. Lembra a comparação que eu fiz do rei cego? Sabe uma maneira que um Deus eterno pode ficar cego? Fechando voluntariamente os seus olhos. Se eu fechar os meus olhos, eu perdi minha capacidade de enxergar? Perdi? Mas eu estou ou não estou cego quando eu fecho os olhos? Eu quero terminar o sermão de hoje, ou esse estudo, contando um segredo para você e voltando a ler agora o texto de Filipenses. Olha para mim, nunca mais esqueça disso. Você que está estudando aqui. Jesus, quando voltou para o céu, eu precisaria de muito mais tempo para explicar tudo com versículos da Bíblia, mas eu vou resumir para vocês. Jesus continuou preso a um corpo humano por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Como é que ele faz então para eu ser onipresente se ele está preso num corpo humano? Não sei. A Bíblia fala que é através do Espírito Santo. Mas detalhes, não me peçam que eu não tenho. Mas uma coisa eu sei. A Bíblia diz que hoje nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A plenitude agora está num corpo. Próximo slide, por favor. Pode passar o próximo. E mais um, eu estou adiantando, vamos para o final já. Mais um. Mais um. Esse aí. Vamos ler para terminar o texto de Filipenses. E você vai entender. Filipenses capítulo 2. E com aquele quadro você vai entender. Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A primeira parte lá. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, o que significa isso? Por toda a eternidade, ele estava na forma de Deus. Ele era Deus, plenamente Deus. Mas ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Traduzindo, ele não ficou agarrado ao fato de ser Deus, ele não ficou apegado àquilo. Antes a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Eu entendo que isso aqui já foi desde os tempos
antigos quando ele assumiu a forma de Miguel. Porque Cristo parecia pequeno. Veja Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, mostra que o pai senta o filho no trono e tem que explicar para os outros quem ele é. Ele já assumiu a forma de servo lá atrás. Tornando-se em semelhança de homem. Quantas vezes esteve aqui na terra, comeu com Abraão, segurou a mão de Abraão, teve com os companheiros de Daniel na fornalha ardente, assumiu a semelhança de homem. Depois, reconhecido em figura humana. Vocês estão notando que ele está descendo os degraus da escada? Ele existia em forma de Deus, não ficou agarrado àquilo, esvaziou, assumiu a forma de um servo, um anjo. Depois, semelhança de homem, ficou andando aqui na terra junto com Abraão, com Daniel. Depois, que mais? Assumiu a forma de homem, pegou mesmo, carne e osso. E como se não bastasse, ele foi ao pó, que é a parte central ali. Se humilhou até a morte, morte de cruz. E quando ele volta para o céu, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira. Ele começa a subir de novo o degrau para o céu, olha o quadro lá. O Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Por que que o Pai deu um nome para ele? Ele já não era Deus? Por que que o Pai teve que dar um... Tem como a gente dar um título honoris causa de pastor para o pastor Ranieri? Faz sentido? Eu agora, de maneira honrosa, vou considerar o pastor Ranieri o pastor da igreja. Faz sentido isso? Ele já é o pastor. A comissão da igreja já colocou o pastor Ranieri como pastor dessa igreja. Se ele já é o pastor, por que que eu tenho que dar um título para ele de pastor? Se Jesus é Deus, por que que o Pai teve que dar um nome para ele de Deus? Um outro texto de Hebreus fala que Deus o fez um pouco menor que os anjos. E esse corpo que Jesus adquiriu é um corpo humano. Novamente um pouco menor do que os anjos. Salmo 8 diz que o homem foi criado um pouco menor que os anjos. Lá no céu, Jesus já se humilhou quando assumiu a forma de um anjo. Mas ele era o arcanjo Miguel. E ele olhava para os anjos assim. Vamos, anjos. Porque ele era anjo, mas ele era o arcanjo Miguel. Só que ele desce para a terra. E quando ele volta para o lar onde ele saiu, ele volta como anjo? Ele volta como o quê? Como ser humano. E os seres humanos foram criados o quê? Ele saiu do céu olhando para os anjos assim, e volta para o céu olhando os anjos assim. Que agora ele voltou humano. Perceberam? E por quanto tempo ele vai ficar com esse corpo humano? Por quê? É por isso, próximo slide para terminar. É por isso que eu quero dizer para você uma coisa. Você pode esquecer tudo que eu falei nessa noite. Sabe o que significou a encarnação de Jesus eterna? Ao preço que ele pagou. Essa é a morte eterna. Como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Por amor de você. Ele vai ficar para sempre com o corpo humano. Ah, pastor, mas é um corpo glorificado. Não interessa. Para a rainha da Inglaterra, a casa mais linda da zona sul do Rio de Janeiro, ainda é um casebre. Para alguém que subsistia em forma de Deus, um corpo humano, ainda que glorificado, ainda é uma miséria eterna. Por isso que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, sabe por quê? Antes da encarnação e antes da cruz, Jesus era Deus por natureza. Hoje, Jesus é Deus por natureza e por mérito, por honra. Ele merece ser Deus. Por isso que ele ganha o título de Deus, mesmo já sendo Deus. Porque ele é Deus por natureza e Deus por caráter. Ele provou que ele não somente tem o poder de Deus, mas ele tem o caráter de Deus, ele merece ser Deus. Ele não lutou com o diabo usando os poderes de Deus, ele lutou usando o seu caráter. Por isso que o resumo de tudo que eu falei é isso. Jesus era Deus, é Deus, será Deus, mas ele também merece Deus, ser Deus. Jesus é aquele que é tanto Deus, que mesmo não tendo o poder de Deus, continuou agindo como se fosse Deus. Porque ele não tem só o poder e a natureza de Deus, ele tem o caráter de Deus. Porque Lúcifer, sendo criatura, queria ser poderoso como Deus. E Cristo, sendo Deus, não se importou em passar por toda a eternidade vestido de criatura.
Por isso que ele tem um título, um nome acima de todo nome. Ele mereceu. E aquela cicatriz que você tem que te incomoda, aquilo ali vai passar na ressurreição. Mas as marcas dele vão ficar para sempre. E não desprezando aquela tradição que feridas são essas nas tuas mãos, mas eu não acredito que é só memorial, não. Senhor, por que o senhor está... o senhor morreu por nós há 2 milhões de anos atrás, né? Não é só memorial. Aquelas marcas é o preço, são o preço. Jesus pegou prisão perpétua por sua causa. Olha de novo essa foto e entenda o que eu falei. Jesus pegou prisão perpétua por sua causa. Eu quero contar só uma parábola para terminar agora e fazer uma oração com vocês. Uma vez nos Estados Unidos, durante a época do Faroeste, lembra aquelas cidades onde resolvia tudo na base do duelo? Um homem foi condenado à forca porque lutou contra um outro e matou. E aquele homem foi condenado e alguns da cidade pediram clemência por aquele homem e escreveram uma carta ao governador. Perdoa esse homem, por favor. O governador falou, acho que eu vou perdoá-lo, mas antes de perdoá-lo, deixe-me levar o perdão dentro de uma Bíblia e ver quem eu estou perdoando. O governador então se disfarçou de padre, ou de pastor, segundo algumas versões, não importa, de líder religioso, colocou a carta de perdão dentro da Bíblia e foi até a cadeia. Se eu descer aqui, atrapalha a câmera? Não. Quando ele chegou na cadeia, o homem começou a gritar lá do fundo assim, sai daqui! Eu não tenho nada para te ouvir. Calma, meu amigo. Eu tenho algo interessante para você aqui. Suma daqui! Eu cuspo em você e nesse Deus. Calma, meu filho. Deixa eu mostrar o que eu tenho aqui dentro. Não quero saber de você. Se você vier aqui, eu jogo alguma coisa em você. E aquele líder religioso, que na verdade era o governador, tristemente, dá as costas e sai. Quando ele se afasta, o carcereiro chega para o homem e fala assim, você é um louco. Você é um louco. Por quê? Aquele que você mandou embora, aquele crente lá, não, ele não era um líder religioso. Sabe quem era aquele homem? Ele era o governador do estado e ali dentro estava a sua carta de perdão. Você ia estar solto. No dia da execução, eles colocaram a forca naquele homem, o cadafalso, e deixaram o moribundo falar umas últimas palavras. E ele olhou para a multidão que estava assim, como vocês estão me ouvindo agora, e disse, eu quero apenas dizer nessa manhã que eu não estou sendo condenado aqui à morte por causa do crime que eu cometi. Eu estou sendo condenado por causa do perdão que eu recusei. Quando o lago de fogo e enxofre que o Apocalipse descreve a correr, ninguém vai estar no lago de fogo e enxofre por causa dos pecados que cometeu. Vai estar por causa do perdão que recusou. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se eu estou falando para jovens que estão brincando com o cristianismo, que estão aqui na igreja, mas às vezes estão até com problemas. Sei lá, não sei. Eu não sei o que passa na sua vida. Aquilo que talvez nem seu pai saiba. Talvez aquele relacionamento indevido com a sua namorada. Talvez aquele vício que você sabe que está errado. Só te alerto de uma coisa. Ele já esteve no lago de fogo e enxofre para você não ir para lá. Olha lá. Ele pegou prisão perpétua para você poder ir para o céu. A cruz realmente pagou o nosso pecado. O sacrifício foi feito na cruz, eu não tenho dúvida disso. Mas a consequência da cruz vai durar para sempre. Eu só tenho que aceitar esse Deus e pedir que Ele tenha misericórdia de mim e me leve para o céu. E eu agradeço muito a você, porque apesar do avanço do horário, você ficou até aqui e ouviu essa mensagem. E eu espero em nome de Jesus que ela toque em seu coração. Que o Espírito Santo vá onde o pregador e o teólogo não podem ir. Eu falei. Agora entre você e ele. E toda vez que você ouvir falar das marcas, sabe que foi por sua causa. Ele vai ficar preso para sempre naquele corpo. Só para você ir para o céu. Que Deus abençoe você. Amém? Vamos ficar em pé e orar a Deus.
Obrigado, Senhor. Através dessa importante doutrina bíblica, nós aprendemos que Jesus realmente é Deus. Mas nós aprendemos também que Jesus não tem apenas a natureza de Deus, Ele tem o caráter de Deus. Senhor, estamos em meio à luta do bem contra o mal. E mais do que o teu poder, o Senhor usou a tua autoridade contra o mal. Autoridade que não vem dos poderes divinos, mas do caráter divino. O Senhor desceu até nós, ó Pai. Todos nós vamos receber um corpo glorificado depois da ressurreição e transformação. As cicatrizes vão ser apagadas. As marcas de acidente, de envelhecimento, enfim, as marcas do pecado vão desaparecer. Mas as tuas cicatrizes nunca vão sarar. É o que a Bíblia diz. Por favor, ó Pai, em nome de Jesus eu te suplico. Toca no coração de cada um aqui. Eu quero pregar a Cristo e esse crucificado, Senhor. Ele é uma loucura para os gentios, um escândalo para os judeus. Mas Ele é o meu Deus. Ele é o nosso Deus. Permita-nos, Senhor, um dia ver Teu Filho voltando nas nuvens com poder e grande glória. E poder ver essas marcas pessoalmente. Felizes porque estaremos para sempre com o nosso Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, Pai, por favor, cuida de cada um aqui, tá? Proteja-os, ó Pai. Eles são Teus. Como ministro do Evangelho, eu os entrego em Tuas mãos, ó Pai. Com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus voltar.